de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, ao nosso canal de história. Eu sou a tia Natália e você está aqui, tem muitos inscritos chegando aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos, vocês não vão perder mais as histórias. E você que ainda está chegando pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações das próximas histórias. Hoje é o segundo capítulo da nossa história. E se você não viu o primeiro, não tem problema, não precisa ficar aí chorando não. É só aqui ó, no link que está aqui em cima, você clica aqui, ouve o primeiro capítulo e depois vem aqui para continuar a nossa história, tá? Antes de eu começar a história, eu tenho um recadinho para você. A partir desse vídeo, as histórias vão vir ao sábado às 16 horas. Por quê? Porque tava difícil para mim gravar e colocar na terça-feira. Então, para vocês vai ficar disponível as histórias todo sábado às 16 horas, tá ok? Agora chega de blá 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 e vamos para nossa história. O título da nossa história é o seguinte: De plebeia a rainha. Isso. E ela está registrada no livro de Esther, no capítulo 2. Como nós falamos na história passada, o rei Assuero, ele tinha expulsado a rainha, né? Aí depois que a raiva passou, depois que ele se acalmou, ele perguntou cadê a rainha, né? E aí os conselheiros dele, o Regai, né, que era o conselheiro dele, falou assim pra ele: ó rei, a rainha, você decretou que aquela rainha fosse embora, fosse expulsa. Não, mas eu quero revogar esse decreto. E naquela época era assim: quando um decreto era assinado pelo rei, ele não podia ser revogado em hipótese nenhuma. Então, ele não podia voltar atrás. Aí ele falou assim: agora eu vou ficar sozinho, sem rainha, como que eu vou reinar? Não, não quero isso não. Aí o Regai, conselheiro dele, falou para ele: ó rei, por que o senhor não traz moças virgens de todo o reino? Com certeza no reino tem muita moça bonita. Por que o senhor não traz para ser rainha? Para você escolher entre uma delas qual vai ser a rainha. Ele falou assim: gostei dessa ideia. Então faz um decreto aí. Faz um decreto que eu vou assinar. E aí você espalha toda a província que eu vou estar recolhendo as jovens virgens para poder eu escolher qual delas será a rainha. E assim aconteceu. Os soldados saíram por toda a província trazendo todas as moças. E entre essas moças, entre uma delas, tinha essa menina aqui. Essa menina aqui, ela se chamava Radassa. E ela era órfã. Ela não tinha nem o pai nem a mãe dela. A Bíblia não registra onde e quando que ela perdeu os pais, mas ela era criada pelo seu primo, Mordecai. Mordecai criou Radassa como filha dele. E quando os soldados chegaram para levar Radassa para o palácio, Mardoqueu falou assim falou assim para ela: olha, não revele sua identidade, não diga que você é judia. E não use mais o nome de Radassa, use o nome de Esther, porque era um nome babilônico, né? Quando alguém perguntasse qual que era o nome dela, ela respondia que era Esther e não se identificava que era uma judia. E Mordecai, depois que Esther foi para o palácio, ela não podia sair mais. Todas as moças que foram ali levadas para o palácio, elas não poderiam sair mais. E Mordecai trabalhava ali próximo do palácio. E ele começou a trabalhar tipo de comerciante que entrava e saía dentro do palácio. Mas ele não tinha acesso aonde Esther ficava. Por quê? Porque Esther ficava no harém, no lugar junto com as outras moças. Mas ele tinha informação ali dentro de como que estava Esther. Porque quem que não cria alguém como sobrinha, ou como filha,
e depois não fica preocupado, né? Ele tinha preocupação com a situação dela, como ela estava sendo tratada. Então, Mordecai trabalhava ali e sabia das coisas que aconteciam com Esther. Esther, junto com as outras moças, foi levada para o harém, e lá no harém elas receberam 1 ano de tratamento de beleza. Pensa, 1 ano de tratamento de beleza, tomando banho de águas perfumadas, fazendo cabelo, unha, maquiagem, tudo do melhor. E passado esse 1 ano, as moças foram chamadas. Era chamada de uma a uma para ir conversar com o rei. E quando a moça era chamada, ela ia e podia escolher o que ela quisesse, joias, sei lá, adornos, uma roupa bem bonita, ela podia escolher qualquer coisa, ela tinha tudo ali à disposição dela para escolher. E quando a escolhida seria aquela que o rei mandaria chamar pelo nome. Então a moça saía do harém, ia lá, conversava com o rei, depois voltava. E chegou a vez de Esther. E o Sasgás, que era o responsável ali pelo harém, o eunuco responsável pelo harém, falou assim: Esther, é a sua vez de ir conversar com o rei. Aí ele falou assim: você não quer levar alguma coisa, algum presente, alguma, sei lá, ir com um adorno mais sofisticado, mais bonito? Ela falou assim: não, eu quero ir simples mesmo. Eu quero ir simples, conversar com ele. Aí Esther foi conversar com o rei. E quando Esther se adentrou à presença do rei, o rei ficou muito maravilhado com a beleza dela. A Bíblia diz que ele ficou mais encantado com a beleza dela do que de todas as outras moças. E ele ficou ali muito encantado, admirado, não só com a beleza dela, mas com o jeito de falar. Ela era muito inteligente, muito sábia, porque Mordecai tinha ensinado bem ela, Esther, como se comportar, tudo. Ela era bem educada. Esther aprendeu tudo direitinho. E quando ela chegou diante do rei, o rei ficou maravilhado com ela e falou assim: tá bom. Aí Esther voltou para o harém de novo. Passou-se os dias. Chegou o dia que Sasgás chegou no harém e falou assim: atenção, meninas, o rei escolheu a rainha. Aí todas, pensa, a emoção ali, todas ali de olho, ansiosa, querendo saber quem que o rei escolheu, né? E o nome da escolhida é Esther. Aí Esther ficou toda feliz. E ela foi a escolhida para ser rainha no lugar de Vasti. Então foi lá, fizeram casamento. Pensa uma festa de casamento num palácio real, como que não deveria ser, né? Tinha muita comida, festa. Esther, que já era bonita, deveria estar mais bonita ainda, vestida de noiva. E aí foi coroada a rainha. Esther foi coroada a rainha no lugar de Vasti. Aí olha a Esther aqui, ó, como rainha. Ó, ela não ficou mais bonita? Ela tava, ó, com roupa real e vestida de rainha, de coroa e tudo. Aí, depois do casamento de Esther, aconteceu um fato interessante no palácio. Mordecai, como eu disse, ele trabalhava ali trabalhava ali no palácio, entre os comerciantes, né? E pra ficar mais perto de Esther assim e obter informações sobre ela. Ele não tinha contato direto com ela, mas ele tinha informação sobre como estava, se ela estava bem, se ela, enfim. Então, e Mordecai ali fazendo o serviço dele, ele descobriu uma conversa de 2 funcionários do rei. 2 cozinheiros do rei estavam tramando ali, ó, a morte do rei. Queriam envenenar o rei. E Mordecai ficou sabendo disso. E mandou um recado para Esther. Olha, diga à rainha Esther que tem dois funcionários do rei que estão tramando contra ele, estão querendo matá-lo. Então passa esse recado para a rainha alertar o rei. E aí a rainha Esther recebeu o recado e foi contar para o rei que tinha 2 pessoas dentro do palácio que estavam querendo matar o rei. E aí o rei tomou ciência disso, foi investigar quem era e achou as 2 pessoas que queriam matar ele. E a condenação para essas pessoas foi a forca. E o rei mandou enforcá-los por querer matar ele, né? Envenenar ele. E
isso ficou registrado nos livros, porque antigamente era assim, quando tinha um julgamento, uma punição, até hoje é assim nos tribunais. Tem alguém que fica escrevendo o que acontece ali no tribunal. Então, nesse fato, tinha alguém escrevendo ali no livro do rei que um homem, por nome de Mordecai, tinha denunciado 2 homens que queriam matá-lo. E isso ficou registrado. Ah, tia, mas o que aconteceu? Aí, você tem que aguardar um momento, porque essa história vai continuar e vocês vão ver o que vai acontecer com esse fato, tá? Mas aguarda aí ansioso, porque esperamos os próximos capítulos, porque agora eu não vou contar. Vai esperar o próximo vídeo, tá? Então, gente, essa foi a nossa história de hoje. Veja a Rainha Esther, né? Dada a simplicidade, mesmo às vezes, talvez, a contra vontade dela, ela se tornou rainha, né? E talvez fosse o sonho dela, ou talvez nem fosse o sonho, mas Deus a escolheu e colocou ela como rainha. E mais pra frente nós vamos entender por que Esther foi colocada como rainha. Não foi por acaso, Deus tinha um propósito nisso. Então, não perca mais uma história dos próximos capítulos. Se inscreve, eu tô avisando, se inscreve no canal para não perder, porque é muito legal, é muito interessante essa história, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like aí e compartilha, para que outras pessoas venham aqui, ó, sentar junto com a gente e ouvir essa história, tá? E não esqueçam, mais uma vez, os nossos vídeos vai às 16 horas todo sábado, tá? Então, marca aí na agenda, põe o celular para despertar e fica aí ligadinho, esperando o próximo capítulo, que é muito interessante. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia.